Graças ao nosso Rei soberano, glorioso. Que maravilha! Muito bom ter o Senhor, a Senhora aqui em mais um capítulo do livro de Isaías. Capítulo 7 hoje, trazendo aqui muito conteúdo e sabedoria para os nossos corações. Tá bom? Já pega a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Eterno e daquele que pode todas as coisas. Que o Messias te ilumine, trazendo paz ao seu coração, trazendo paz à sua vida. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, pega aí, vamos meditar nesse capítulo, o capítulo 7. Vamos ver aí o que tem aí para nós. Gratidão por você estar aqui, tá? Compartilha com teus amigos, com teus irmãos. Deixa aí sua colaboração, o seu like que fala, né? Para que outras pessoas possam também chegar nesse estudo, podemos dizer assim, nessa meditação. Tá bom? Diz assim, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu nos dias de Acais, rei de Judá, né? Filho de Jotão, filho de Uzias, que Rezim, né? Rei da Síria, e Peca, rei de Israel, filho de Remalias, subiram a Jerusalém, ou seja, subiram contra Jerusalém para pelejar, porém não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. E no versículo 2 diz, versículo 2 diz, deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais, né? O coração de Acais ficou agitado. E então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitavam as árvores dos bosques com o vento. E no versículo 3 diz, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, né? O filho de Isaías se chamava Sear-Jasub, que também significa um resto volverá. Um resto volverá. Ao encontro de Acais, era uma ordem de Deus. Quem era Isaías? O profeta, que está na outra extremidade do aqueduto, no açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Vamos entender aqui um pouco do capítulo 7, do versículo 1 ao 4, ao versículo 3. Nós vemos aí que as cidades da Síria e o rei de Israel, eles vão contra Judá e a sua cidade, né? Jerusalém. E o coração do rei Acais fica agitado, e ele também fica agitado. Ficam preocupados porque é algo extremamente fora dos parâmetros e fora da visão de Acais o que estava acontecendo. Ele não estava preparado para isso. Mas a palavra de Deus já tinha sido enviada antes, né? Nos capítulos anteriores. Já tinha sido enviada. O porém que eles não davam ouvidos. Porém, mais uma vez, Deus envia, no versículo 3, o profeta Isaías, e agora ele envia também o seu filho.
E a presença do filho de Isaías ali era muito significativa nesse encontro com o rei Acais. Porque o nome do menino significa bem claro, um resto volverá. Que se nós formos analisar, nós vamos se deparar com o que está escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 4, e nós vamos ver que Deus fala para Isaías do renovo que vai haver em Israel. Do tronco de Jessé nascerá um rebento, que eu também já meditei aí no capítulo 4, depois você pode assistir, você pode acompanhar também, e você vai ver. E no versículo 3, nós acompanhamos, depois da presença do filho do profeta Isaías, que ele encontra, olha aqui, ele encontra Acais na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Provavelmente ele estava ali analisando as condições daqueles aquedutos, procurando manter a água ali em um estado de armazenamento, porque se acontecesse alguma coisa, eles teriam água para vencer uma boa parte da guerra. Ele já estava procurando se preparar. Mas vamos continuar no capítulo 7, no versículo 4. E diz-lhe, aí o Senhor diz-lhe, acautela-te. Olha só o que Deus manda falar pelo profeta. Acautela-te, acalma, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa destes 2 tocos e tições fumegantes, por causa do armador da ira de Refim, e da Síria, e do filho de Remalias. Versículo 5. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá, amedrontamo-lo e o conquistemos para nós, façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Versículo 7 diz, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então, Deus enviou uma calmaria para o coração de Acabe, né? De Acais, me perdoe, de Acais. Até a conversa que ele teve com o profeta, no versículo 4, onde ele fala 2 tocos de tições, ele está menosprezando. É uma forma irônica de expressão, ou seja, quem é maior do que eu? Ele estava querendo dizer, Deus estava querendo provar para Acais, através do profeta. Ou seja, mostrando qual é o poder de Israel e qual é o poder da Síria em relação ao poder de Deus. Isso é muito, muito profundo, muito profundo. No versículo 6 nós vemos ali onde Deus fala, subamos contra Judá e amedrontamo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Isso daí era a voz daqueles que estavam querendo entrar em Jerusalém. E isso não iria se suceder se Isaías enviasse até Acais essa mensagem e se Acais guardasse no seu coração. Então, vamos continuar no versículo 7. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Olha que maravilha.
Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Quando Deus faz essa afirmação, é uma afirmação tão categórica, tão viva, que Acais, ele precisava observar que ali Deus estava exortando a ele, como rei, a confiar verdadeiramente no Senhor e não nos meios humanos. Olha como que é interessante. Por isso que é importante a gente entender e meditar na palavra. Vamos continuar no capítulo 7 e no capítulo 7, no versículo 7, que diz: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Versículo 8. Mas a capital da Síria será Damasco. Olha aí. Olha a mudança que Deus ia fazer lá na Síria. Mas a capital da Síria será Damasco. E o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Então, olha a importância dele colocar o coração voltado nas promessas do Eterno, do Soberano. Damasco, Samaria. Presta bem atenção nisso. Essas duas frases ficam em suspenso, mas a gente vê que o sentido dela se aclama e se completa com alguma expressão, como a seguinte: Jerusalém é a capital de Judá, e um descendente de Davi é o rei de Jerusalém. Isto é, os inimigos de Judá não triunfariam, pois o rei Acais, ao contrário dos outros reis, podiam se apoiar em algo tão firme como a promessa do Senhor a Davi. A promessa que Deus fez para Davi. E você vê aqui no finalzinho, no versículo 9, onde ele continua dizendo, o profeta, para Isaías: entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Refalias, se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. O Senhor, ele estava mostrando que ele seria fiel à sua palavra. Mas o rei deveria colocar toda a sua confiança nas promessas do Senhor e atuar em consequência das palavras do profeta Isaías. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Isso significa que se ele não obedecesse, ele ia cair a espada. Ele ia perder a batalha. E no versículo 10, vamos continuar? E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: quem era Acais? O rei de Judá. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, porque era normal isso acontecer naquela época, aonde não existia um sumo sacerdote celestial, aonde só existia sumo sacerdote humano, né? Se você não entendeu essa parte, o sumo sacerdote celestial é Cristo, que veio ao mundo, venceu e hoje ele se assenta à destra do Altíssimo, daquele que enviou todas as coisas para Acais através de Isaías. No versículo 11 diz:
Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou seja, nos mares, ou em cima nas alturas, no firmamento, né? No versículo 2, o rei Acais disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ou seja, ele achava que era tentar ao Senhor. Porém, no versículo 13, nós vamos ver claramente aí, olha só o que está escrito. Ó. Olha só o que está escrito. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi. Por que ó casa de Davi? Porque Acais era da linhagem de Davi. Ó, ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigar os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Ou seja, você cansa o seu povo, você cansa o seu exército, e você quer cansar a Deus, você quer deixar Deus ainda cansado de ti? No versículo 14, o profeta foi bem firme e disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ou seja, você querendo ou não querendo, Deus vai dar um sinal. E aí é que entra algo maravilhoso, que é totalmente fora das proporções territoriais. Quando nós formos ler a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia com um olhar de geografia atual. A leitura da palavra, ela tem que ser lida com um olhar, aquele olhar ultradimensional, podemos dizer assim. O que é um olhar ultradimensional? É um olhar celestial, é um olhar espiritual. É esse o verdadeiro olhar. Porque olha só o que vai entrar agora no versículo 14. Olha só. Olha só o que vai entrar aí no versículo 14. Esta conversa que nós vamos ver aí, do versículo 10 ao versículo 25, essa conversa teve lugar pouco após o encontro anterior a Acais, Isaías e Acais. Acais desejava contradizer os conselhos de Isaías. Você observa aí. Continuava empenhado a pedir ajuda aos sírios. Isso você vai ver mais na frente. Olha só. Então, por que Deus fala para ele pedir um sinal? Justamente para isso, para que ele não venha depender dos homens. Mas no coração dele estava o quê? O medo. E o medo faz com que a gente perca o contato com Deus. Não esqueça disso. Mas olha só no versículo 14. Olha aí, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ou seja, antes dele ser revelado, antes dele ser desvendado, ele vai viver uma vida normal. Porém, depois que ele descobrir verdadeiramente, ele vai se alimentar de mel. Olha aí, ó, e de manteiga. Isso daí tem uma referência muito grande também no mundo intradimensional. O mundo celestial. Não quer dizer que ele ia se alimentar somente de manteiga e de mel, mas muito mais na vida espiritual. Tá? Tem um significado muito grande aí no significado espiritual. E no versículo 16 diz: na verdade, antes que este menino saiba
desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Olha aí. Isso é muito bom a gente parar para dar uma analisada. Esse texto aí, o hebraico, que nós estamos lendo aí, no versículo 14, ele emprega aqui, se nós observarmos, a palavra alma, né? Você prestou atenção nisso aí? Olha que maravilha, que em outros contextos se traduz por jovem, alma. Eita, que maravilha! Uma alma, um jovem em idade de contrair o matrimônio. Que maravilha! Você presta bem atenção, ó. Olha aqui, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Esse jovem estará crescendo, estará preparado para o matrimônio, né? Para o casamento. Que maravilha! E no versículo 16 diz: na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tremes de medo. Voltando aqui na parte de manteiga e de mel, vamos fazer um pensamento. Esses 2 alimentos, eles eram associados com a vida do povo de Israel nômade. O que significa o povo de Israel nômade? É aqueles que não tinham onde reclinar a cabeça, mas eles viviam do quê? Da caça. Eles viviam do que eles encontravam no meio das suas viagens. O povo nômade, ele não tinha cidade. Eles viviam a andar. Então é isso que Deus está falando ali. Ele não vai ter onde parar. Você entendeu? Inclusive lá no livro dos evangelhos fala que o filho do homem não tem onde ele reclinar a cabeça. Isso é muito interessante. Vamos no versículo 17? Mas o Senhor fará vir sobre ti, ou seja, sobre Acais e sobre Judá, que é o país que ele está administrando, mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Versículo 18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Versículo 19 diz: elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, e todos os espinhos e em todos os pástios. Olha, versículo 20, vamos meditar junto. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha, ou seja, vai rapar a barba e vai rapar a cabeça. Daqui a pouco nós voltamos, porque era sinônimo de vergonha, tá? Sinônimo de escravidão. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Olha só. Agora já não é mais a Síria, é a Síria. É com quem eles queriam fazer aliança, e fizeram aliança. A cabeça e os cabelos das vergonhas,
e tirará também a barba. Olha a barba aí. Tudo que era para envergonhar a face do povo de Israel, eles iam fazer. Naquele dia, isso é o profeta falando, tá? Isso é o profeta falando com Acais. Naquele dia sucederá que um homem mandará apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga e mel. Ó a manteiga e o mel aí mais uma vez. Comerá todo o restante no meio da terra. Esse era o sinal, tá? Que Deus estava mandando. No versículo 23. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Versículo 24. Com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos abrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, ou seja, o que é sachar? Preparar a terra para o plantio. Versículo 25, quando todos os montes que os homens costumam sachar para ali, não irás por temeres os espinhos, e abrolhos serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Ou seja, aquele lugar que era bom para o plantio, ele já não existirá mais. Aquela terra que era boa já não existirá mais. Então, os males que iam vir para Jerusalém por causa da desobediência ia ser muito grande. Olha só. Então, vamos recapitular aí, vamos ver que no versículo 14, nós vemos aí Deus enviar um sinal que vai vir uma promessa de uma virgem que conceberá e dará à luz o filho e chamará Emanuel. Ou seja, a palavra Emanuel tem um significado no hebraico, que significa Deus está conosco. Então, não exatamente que ia ter uma mulher virgem ali naquele período, mas a palavra Emanuel valeria já para aquele período, porém se estenderia no futuro. E olha só o que está escrito ali: Deus está conosco. Se nós obedecermos, Deus está conosco. Este nome simbólico, nós vemos ali que reafirmava uma vez mais a proteção divina para toda a dinastia real de Judá e para o povo. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 17, fazendo uma recapitulação, você e eu observamos ali a entrada do Senhor falando: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ou seja, quem é que estava vindo contra Judá? Síria e Israel. Com quem que Judá queria fazer aliança? Com a Síria. Mas olha só o que Deus estava falando, que a Síria não era um bom amigo. Então, isso seria prejudicial. Assim como foi na separação de Israel e Judá, logo após a morte de Salomão. Isso é muito importante a gente prestar atenção. E aí você vai ver aí depois que vai vir aí os flagelos, como os cabelos das vergonhas,
né? E outras coisas a mais que representa derrota e humilhação, né? No versículo 21 diz: naquele dia sucederá que um homem terá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga e mel. Olha só. Vamos fazer um parâmetro em cima disso. Pensando, analisando. Por que isso vai acontecer? Porque de todos aqueles que não deram ouvidos, os poucos que deram ouvidos a Deus, esses vão prosperar. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova. Ó, naquele dia que um homem, ele não fala uma cidade, um povo, mas ele fala um homem. Por isso que é importante a gente parar e pensar e valorizar. Será que vale a pena confiar em Deus? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena andar nos caminhos de Deus? Então, isso é muito importante. Nós precisamos ficar atentos a tudo que nós temos recebido do Senhor. Tudo que Deus tem feito para nós. Então, concluindo aqui o capítulo 7, Acais, rei de Judá, estava desesperado. Estava a ponto de colocar os bofes para fora. Você já ouviu essa expressão, né? Estava a ponto de ter um colapso. Porém, o profeta é enviado por Deus. E hoje se cumpre essa promessa aqui, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Hoje nós temos o Filho de Deus por nós. O Evangelho que está escrito nas estrelas. Hoje Cristo é a nossa salvação. Quando nós observamos os passos que Ele deu nessa terra, que fica muito claro, é evidente. E eu espero que você medite sobre o que foi falado no capítulo 7, tá bom? Nós voltamos logo com o capítulo 8. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e deixa o seu comentário, tá bom? Deixa com a gente aí a sua ideia, o que a gente pode melhorar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo capítulo.